Fala galera do YouTube, fazendo mais um vídeo, o sexto vídeo, falando ainda do assunto, as fontes de alimentação e suas características, né? E falando principalmente agora dos reguladores, né? Que são projetados aí. E falando dos reguladores de série, reguladores chute e as melhorias que vem tendo nos reguladores. Esse circuito, gente, de repente o pessoal pensa que é só circuito de estudo, mas são estudos de circuitos que existem por aí em aparelhos que vocês mexem, né? De repente na TV de tubo, nas TVs de hoje, nos aparelhos de som ou algum outro tipo de aparelho que usa desse circuito, desse tipo de reguladores. De repente você já bateu de frente com eles e não sabe, tá? Por isso que é bom entender, fazer o estudo de semicondutores, que estuda os semicondutores e uma análise do circuito, o funcionamento dos circuitos e os componentes que estão ligados com eles e suas funções ali no circuito. Por isso que é muito bom estudar semicondutores, que você está estudando todos os circuitos, né, com semicondutores existentes em muitos aparelhos aí. Claro que muitos agora são incluídos no circuito integrados e etc. Mas é muito importante estudar os semicondutores, que vem analisando o circuito, né, ao mesmo tempo é uma análise de circuito, do funcionamento com eles, e você está englobando a maioria dos circuitos existentes aí que vocês mexem e vocês nem estão percebendo. Por isso que é bom quem estuda semicondutores, né, o básico dos semicondutores, acaba melhorando aí o seu análise na bancada aí no conceito dos aparelhos, a interpretar o esquema, o que o esquema está dizendo, né, o que o circuito está dizendo para você. Então, sem mais delongas, vamos ao sexto vídeo. Assista o 1, 2, 3, 4 e o 5 para entender todo esse contexto aqui. Então, vamos lá. Vamos falar hoje sobre limitar o retrocesso de corrente, né? É um regulador melhorado que veio com um limitador de retrocesso de corrente, né? Então, né, corrente de curto. Então vamos ver como é isso. A limitação de corrente é uma melhoria grande no regulador, pois essa ação protegerá o transistor de passagem e os diodos retificadores caso os terminais da carga esteja em curto por algum motivo, né? Por algum motivo. Mas tem a desvantagem de uma grande dissipação de potência no transistor de passagem quando em curto os terminais da carga, né? O resistor de passagem. Em tal situação, quase toda a tensão de entrada aparece no nosso transistor de passagem. Uma maneira de evitar um excesso de dissipação de potência no transistor de passagem quando a carga em curto, podemos acrescentar um limitador por retrocesso de corrente, como mostra aqui na figura 1. A tensão no resistor sensor de corrente R4 alimenta o divisor de tensão R6 e R7 e a saída aciona a base de Q1, tá? Com a maior faixa de corrente de carga, a tensão na base de Q1 é menor que a tensão no emissor, sendo VBE negativa. Com isso, teremos o Q1 mantido no corte. Porém, quando a corrente de carga é grande, a tensão na base de Q1 torna-se maior que a tensão no emissor. Quando o VBE está entre 0,6 a 0,7 volts, é ativado a limitação de corrente, tá? Diminuições posteriores na resistência de carga fará com que a corrente retroceda, ou seja, diminua. Como resultado, corrente de carga em curto é muito menor do que seria se não tivesse a limitação por retrocesso. Na figura 2, mostro como a tensão de saída varia com a corrente de carga. A tensão de carga é constante até o valor máximo de Imax, né? Nesse momento começará, né, a limitação de corrente, né? Começa a limitação de corrente. Se a resistência de carga diminui ainda mais, a corrente retrocederá. Se há um curto nos terminais da carga, a corrente na carga será igual a ISL, né? A vantagem da limitação por retrocesso de corrente é principalmente a redução da dissipação de potência no transistor de passagem quando a carga em curto. Aqui então no gráfico, a dissipação de potência do transistor sobe à condição de carga máxima, né? A dissipação de potência do transistor sobe a condições de carga máxima e é de PD igual, vamos escrever a potência de carga máxima, Vin menos Vreg vezes Imax, tá? Veja bem, no gráfico, a dissipação de potência do transistor sob a condição de carga máxima é de
PD igual a Vin menos Vreg vezes Imax. Tá? Então temos aqui, né, corrente máxima, aqui o ICL e aqui o Vreg. Aqui a tensão da carga e aqui a corrente da carga. Tá? Então no gráfico aqui nós temos o gráfico de tensão de carga versus a corrente de carga com limitação por retrocesso de corrente. E aqui a nossa fonte série com limitação por retrocesso de corrente. Tá? Bom, com a carga em curto, a dissipação de potência é PD aproximadamente VI vezes ISL. Quem faz o projeto usa um ISL 2 a 3 vezes menor que Imax. Naturalmente, se o projetista, né, se ele faz isso, ele pode manter a dissipação de potência no transistor de passagem ao nível inferior à condição da carga máxima, né? Agora, vamos aqui fazer alguns exemplos de fórmulas nos reguladores estudados. Vamos ao exemplo com esse regulador aí, né? O que nós vamos fazer aí? Vamos calcular a tensão de saída aproximada, né, na nossa figura aí, e qual a dissipação de potência no transistor de passagem. A solução é a seguinte: a equação que nós vamos usar é aquela equação conhecida dos vídeos anteriores. Vamos descobrir Vout. Então é Vout igual a R1 mais R2 sobre R1 vezes VZ mais VBE, né, mais VBE, que vai dar a tensão de Vout. Então, trocando em números aqui do valor aqui do nosso regulador, Vout igual a 3K ômega mais 1K ômega sobre 3K ômega vezes 6,2 do N mais o 0,7 volts VBE do transistor. Vout igual a 9,2 volts, certo? A corrente no transistor é aproximadamente a mesma que a corrente da carga. Então vamos descobrir a corrente de coletor. IC igual a 9,2 volts, né, que é a tensão de saída, sobre 40 ômega, que é a resistência da carga, igual a 230 mA. A dissipação de potência do transistor é PD igual a 15 volts da fonte menos 9,2 volts da saída vezes os 230 mA de IC, igual a 1,33 watts, a potência aí do nosso regulador. Agora sobre esse outro regulador aí, né? Vamos fazer o seguinte: vamos ver qual é a eficiência aproximada no exemplo da nossa figura aqui, desse nosso regulador aqui. A solução vai ser o seguinte: a tensão de carga é de 9,2 volts e a corrente de carga é 230 mA. A potência de saída é então de Pout igual a 9,2 volts, tensão da carga, vezes 230 mA e corrente da carga, igual a 2,12 watts. Né? A tensão de entrada é 15 volts. Né? A tensão de entrada é 15 volts e a corrente de entrada é aproximadamente então 230 mA. Então, o valor de corrente de carga, né? A corrente de entrada é aproximadamente 230 mA, que é o valor de corrente de carga. Portanto, a potência de entrada vai ser de quanto? A potência de entrada Pin igual a 15 volts vezes 230 mA igual a 3,45 watts. Vai ser o Pin, né? Vai ser o Pin de 3,45 watts. Tendo os valores de potência de entrada e de saída, poderemos descobrir a sua eficiência, né? Então dividimos, né, para descobrir a eficiência, o 2,12 watts, né, sobre o 3,45 watts, né? Ou seja, Pout sobre Pin vezes 100%, vai dar 61,4% a eficiência do nosso regulador. Podemos usar a equação ainda, né, para calcular a eficiência do regulador série, né? Lembra da fórmula? A equação é eficiência igual a Vout
sobre VIN, né? Então vai ser vezes 100%, Vout sobre VIN vezes 100%. Então vai ser o 9,2 volts da carga sobre 15 volts de entrada vezes 100%. Vai dar 61, né? 61,3% vai ser o valor. Esse valor de porcentagem aí, né? Esse valor mostra ser muito melhor que o 25,8%, a eficiência do regulador shut. No exemplo, né? No exemplo do vídeo anterior, que é um resistor, né? É VIN, um resistor, um diodo N paralelo e a carga, né? Então mostra ser bem melhor que os 25,8%, o valor que nós achamos aqui. Tipicamente um regulador série tem uma eficiência que é cerca de 2 vezes a de um regulador shut, né? Como nós viemos estudando até aqui, tá? Esse nosso regulador aí usando o formato Darlington do transistor, um transistor Darlington aqui. Vamos ver. Vamos ver aí qual a tensão de saída aproximada, né? O nosso regulador aí. E por que é usado um transistor Darlington? Bom, usando a equação que nós já vimos em vídeos anteriores, né, para descobrir Vout, né, e que nem no regulador anterior que nós estudamos aqui, né, o outro regulador lá, para descobrir Vout, que é R1 mais R2 sobre R1, né? Só que aqui vai ter uma diferença, ó. Para descobrir Vout é 2K7 mais 2K2 sobre 2K7 vezes 5,6 do Zener, vai dar 10,2 volts, ou seja, a fórmula é R1 mais R2 sobre R1 vezes VZ, né? Vai dar 10,2 volts a tensão de saída desse nosso regulador com Darlington. A corrente desse nosso regulador série com Darlington vai ser a seguinte: descobrir a corrente de carga IL é o 10,2 volts sobre 4 ômega, tá? Sobre o 4 ômega vai dar 2,55 ampere, tá? 10,2 volts é a tensão de saída, né? E dividido pela resistência do resistor de carga, né, descobrimos o IL, a corrente de carga, que é de 2,55 ampere. Bom, se um transistor comum com ganho de corrente de aproximadamente 100 fosse usado como transistor de passagem, a corrente da base necessária seria, vamos ver, corrente de base igual a 2,55 ampere, né, que acabamos de descobrir, sobre 100, que seria o ganho de corrente do transistor, igual a 25,5 miliampere, seria o valor. Bom, esse valor de corrente parece ser muito pequeno para um amplificador operacional típico. Ou melhor, muito pequeno não. Esse valor de corrente é muito para um amplificador operacional desse tipo aí, né? Típico aí. Se um transistor Darlington for usado, né, a corrente de base do transistor de passagem será reduzida para um valor muito menor, né? Muito menor que isso. Um exemplo que podemos dar: um transistor Darlington com um ganho de corrente de no máximo 1000, vamos dizer assim, necessita de uma corrente de base de apenas 2,55 mA, né? É o valor que nós achamos aí. Bom, ainda um exemplo com esse nosso regulador aí, quando o regulador série da nossa figura aí com Darlington é montado e testado, os seguintes valores são medidos, né? Vamos dar um exemplo aqui de valores. Vamos supor VNL igual a 10,16 volts, VFL igual a 10,15 volts, VHL igual a 10,16 volts e VLL igual a 10,07 volts. Então, qual será a regulação de carga e qual será a regulação de linha? Né? A fórmula vai ser o seguinte, né? Como estudamos em vídeos anteriores: a regulação de carga é igual a 10,16 volts menos 10,15 volts sobre 10,15 volts vezes 100%. Vai dar 0,0985%. E a regulação de linha vai ser 10,16 volts menos 10,7 volts sobre 10,7 volts vezes 100%, igual a 0,894%, né? O valor é só ver os vídeos anteriores que vocês vão entender sobre essa fórmula que eu estou falando aqui.
Então, quer dizer, esse nosso exemplo aí mostra como é efetiva a realimentação negativa na redução dos efeitos da alteração de linha de carga, de linha e de carga. E nesses dois casos, a alteração na tensão de saída regulada é menor que mais ou menos 1%, né? Como a gente pode ver aí. Bom, teria mais exemplos e mais assuntos ainda a tratar sobre a fonte de alimentação, sua característica, mas quem quiser saber mais um pouco, né, para não ficar um vídeo extensivo, né, só algumas partes que eu estou colocando aqui, vocês podem fazer aula online no Telegram sobre semicondutores, né, estou à disposição lá, para vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre isso aí. E veja bem, entendendo o funcionamento dos semicondutores e analisando o circuito, vocês estão sabendo, vão melhorar muito o seu análise em conserto e manutenção e detecção de defeito, de componente defeituoso. Porque entendendo os circuitos existentes na eletrônica, porque pode mudar a tecnologia, entrar digital, mas esses circuitos são os mesmos, eles vão sempre existir com as suas mesmas funções. Pode alterar o transistor, o componente, pode ter o circuito integrado em vez dos transistores, o uso dos transistores digitais, né? Enfim, operacionais, né? Então, quer dizer, mas na hora de transistores engloba tudo isso aí, né? Se você quer melhorar o seu análise, o entendimento do circuito principalmente, porque quando você vai se consertar, você abre o esquema. O que você faz? Você analisa o esquema, né? Você faz uma análise do esquema para depois fazer uma análise no aparelho e ali conseguir consertar. Então, conhecendo o funcionamento do circuito no esquema, né, com aquelas ligações ali, você vai saber melhor interpretar e de repente achar o problema que está dando no aparelho, ou seja, onde deveria ter uma tensão, não está tendo, ou deveria ter, não está tendo, enfim. Onde é para ser regulado, não está sendo regulado corretamente, né, ou porque de repente o transistor ali, o regulador está aquecendo muito, né, você vai descobrir, entendendo o funcionamento do circuito, você vai saber descobrir que componente que está aberto, que pode estar aberto ali, que poderia estar limitando esse excesso de dissipação no transistor ou no CI regulador, e que ele não está fazendo a função dele. Você conhecendo o circuito, você vai saber analisar e achar o problema, tá bom? Então é muito importante estudar os semicondutores, né? Porque quando a gente fala aula de semicondutores, o pessoal pensa que só vai estudar o transistor e diodo, né? E contando com o CI. Não, entra os outros componentes juntos que trabalham com eles, ou seja, forma um circuito. Então você entende o funcionamento e as funções daquele determinado componente naquele circuito, né? E são circuitos que existem por aí nos aparelhos eletrônicos que vocês mexem, gente, né? Não é invenção de quem faz a aula, nada disso não. São circuitos que normalmente são montados por aí nas grandes fábricas de eletrônica, né, pelos grandes engenheiros, porque eles usam exatamente esses projetos para o fim estabelecido, né? No caso aqui do regulador, né, começou com o regulador simples, chute, que era para regular, depois fizeram série, depois foi melhorando, depois já incrementaram mais o componente para fazer limitação na corrente de retorno. Então essas coisas vão tudo entrando no projeto do circuito que eles vão montando por aí, né? Aqui no caso, né, estamos falando da fonte de alimentação, mas tem de circuito oscilador de RF, circuito oscilador de FI, tem lá os transistores, suas funções, com seus componentes lá, as funções, amplificadores de áudio, né? Tudo se repete. Por isso que é importante estudar os semicondutores, que entendendo os semicondutores, vai entender os componentes ligados a ele, as funções que aquele determinado componente está fazendo ali, né? E o trabalho que o transistor, para complementar o trabalho do transistor, ou do circuito integrado, enfim, né? E entendendo isso, você vai saber analisar, porque você vai interpretar o esquema, vai interpretar o circuito. Então, a aula de semicondutores é, na realidade, a aula de funcionamento dos semicondutores, né, em geral, e do análise de circuito, onde eles trabalham, tá? Então, TecTed Eletrônica, até a próxima aí, eu fecho o vídeo agora, nesse sexto vídeo, assista ao primeiro, segundo, terceiro, quarto e o quinto, para entender o que foi dito até aqui, beleza? TecTed Eletrônica no Telegram, deixa o joinha, abraço, boa sorte a todos, ótimos estudos aí, e vamos estudar seus semicondutores, né? Parece que é bobeira, mas não é bobeira não, você vai ver que vai abrir muito mais a sua visão aí de analisar circuitos, tá ok? Isso aí, até a próxima.